Preparei uma apresentação, assim, bem básica. Prometo a vocês que não será entediante. A ideia é a seguinte: holismo semântico moderado e falsos cognatos. Esse tema é um tema bem jovem, considerando que a gente conhece na filosofia, na linguística, assim, muitas tradições que levam séculos e até milênios. Você vai falar de filosofia clássica, a gente tem mais de 2000 anos. Esse tema específico que eu vou tratar hoje, holismo semântico moderado, é uma teoria bem jovem, na realidade tem pouco mais de 21 anos. A relação dessa teoria com os falsos cognatos é mais jovem ainda, porque acredito que quem está trabalhando com isso atualmente sou eu, praticamente. E é isso. Então, no primeiro momento, eu quero apresentar de maneira bem clara, didática, o que vem a ser o holismo semântico, mas antes, apresentar a cronologia, eu acho importante, dos estudos sobre o holismo semântico, certo? Na filosofia. Certo? E vocês vão ver que, a partir da década de 50, a gente vai encontrar estudos atuais, contemporâneos, sobre holismo semântico. Alguém pode chegar e dizer, não, Kenio, mas Aristóteles falou sobre o holismo. Não estou falando especificamente sobre esse tema, estou falando sobre o holismo semântico, que é mais específico. A gente vai encontrar, como vocês vão ver, holismo epistemológico, holismo em distintas perspectivas. Hoje eu quero falar sobre holismo semântico. Então, no primeiro momento, eu quero apresentar para vocês a cronologia e como eu cheguei a desenvolver esse trabalho e essa pesquisa, que, no caso, é uma extensão da minha tese doutoral. Bem, para isso, vamos apresentar, no primeiro momento, o conceito de holismo semântico, como a gente encontra o conceito de holismo semântico na filosofia. Depois eu vou apresentar o que vem a ser o holismo semântico moderado. Também pode gerar algumas dúvidas, porque se vocês escrevem, procuram em bibliografia específica, ou mesmo colocam em algum buscador, como o Google, holismo semântico moderado, vão encontrar alguns filósofos específicos falando sobre o tema. Mas esse holismo semântico moderado que eu vou falar, ele é jovem, tem 21 anos agora. Depois vou apresentar, de maneira geral, o conceito de falsos cognatos. Quando a gente vai falar sobre falsos cognatos, não existe um autor específico que desenvolveu e começou a trabalhar sobre falsos cognatos nas distintas línguas, então vai ser um conceito geral. Também não vou entrar no mérito de falar sobre tipos de falsos cognatos, vou apresentar o conceito geral de falsos cognatos e, por último, vou apresentar na aplicação alguns exemplos que se dão entre as línguas português e espanhol, espanhol-português, considerando dois falantes. Tem a língua como, no caso, um brasileiro que tenha o espanhol como L2, como segunda língua, ou um espanhol que tenha o português como L2, num contexto de conversação, no contexto de discurso, como a gente pode se confundir de alguma maneira, e que muitos veem os falsos cognatos como problemas, aí também é uma crítica minha, de maneira geral, no âmbito da linguística, como o holismo semântico moderado dá conta, ou eu defendo, e estou desenvolvendo essa pesquisa, em como o holismo moderado dá conta de explicar, a partir de uma teoria intrinsecamente filosófica, um fenômeno que é intrinsecamente linguístico, certo? Então, esse vai ser o percurso, certo, dessa apresentação, e vocês deixam seus comentários, principalmente críticas, sugestões. Eu espero escutar de vocês todos os seus comentários, certo? Então, muito bem, vamos passar para o primeiro ponto, que vem a ser o holismo semântico. Não, antes a gente vai passar para a cronologia. E outro ponto que eu quero deixar claro, vou falar algo da minha carreira acadêmica dentro do doutorado, porque vai explicar também muita coisa do tema específico que a gente está tratando. Então, por isso que eu trouxe especificamente a cronologia dos estudos sobre a filosofia
sobre a filosofia da linguagem, no caso, sobre o holismo semântico, e como eu cheguei a desenvolver, no caso, não foi eu que desenvolvi, eu sistematizei uma teoria filosófica, holística, moderada, e apliquei ao campo da linguística. Então, se vocês observam aqui a cronologia partindo de Karl Hempel, em 1950, vocês vão ver todo esse percurso. Temos Hempel 50, Quine 51, a 56, 56 a gente vai encontrar em Falando sobre Objetos, que é um artigo bastante importante, onde vai mostrar o holismo semântico de Quine. Donald Davidson, em 1973, ele sim tem uma importância fundamental para essa pesquisa, e mais na frente eu vou explicar a vocês por quê. Lewis, 74, Dummett, 76, Cutler e Ned Block, em 86, e finalmente a gente chega a essa última parte, que é onde eu quero explicar a vocês o que foi que aconteceu. Dennett em 87, Fodor e Lepon em 92, e aqui a gente tem um ponto bastante importante, porque eles escreveram um livro que foi bem importante, que deixou bem efervescente a discussão sobre o holismo semântico, que foi Holism, a Chopper's Guide, o Holismo, o Guia do Comprador. Eles trataram de apresentar no seu livro distintas perspectivas sobre o holismo e depois um comentário. Na realidade, em vez de ser um guia do comprador, para você decidir se vai comprar ou não a teoria, eles trataram de destruir, resumindo o conto. Eles apresentaram as perspectivas de todos esses filósofos que vieram antes, de Quine, de Davidson, de Lewis, Dennett, Cutler, e trataram de apresentar a sua perspectiva, óbvio, sua interpretação, que eu critico mais adiante, também outros filósofos, mas aqui a gente tem um ponto importante, porque foi onde deu espaço para Warfield apresentar um artigo no ano seguinte, replicando a perspectiva de Fodor e Lepon, apresentada no livro. A gente chega, finalmente, por tantas datas e autores, a Peter Pagin e a Henry Jackman, que é onde eu vou entrar na história. Porque quando eu comecei o meu doutorado, a minha ideia foi trabalhar sobre o holismo semântico. Então, eu fiz uma releitura, eu fiz uma revisão bibliográfica. De fato, a primeira parte da minha tese doutoral foram praticamente 120 páginas de revisão bibliográfica de toda essa tradição do holismo semântico, e cheguei a Peter Pagin, professor da Universidade de Estocolmo, e o professor Henry Jackman, professor da Universidade de York, no Canadá. Eu cheguei no trabalho de Peter Pagin e cheguei no trabalho de Henry Jackman. O que foi que eu decidi? Bem, eu não vou falar mais sobre o holismo semântico tradicional, ou que a gente vai falar sobre o holismo semântico radical, que eu vou apresentar no momento da gente falar sobre a definição. Eu quero fazer alguma coisa nova. Então, eu vou ver a perspectiva de Peter Pagin, que ele vai falar sobre um holismo moderado, mas numa perspectiva mais da composicionalidade. Então, eu vi que não ia dar para chegar onde eu queria. Eu queria, desde o início, dar um segmento também ao meu mestrado, que eu falei sobre nexos semânticos, certificados de garantia. Então, foi aplicando, de alguma maneira, e entendendo os fenômenos linguísticos, nesse momento, trabalhando com linguística de corpos, e no doutorado não, no caso foram exemplos criados. Com o Henry Jackman encontrei fundamentalmente 4 artigos que foram dominadores ao desenvolvimento da minha tese, que foi holismo semântico moderado, apresentando a teoria em geral, e agora eu chego à apresentação de hoje, que é a explicação, ou seja, a relação dessa teoria com os falsos cognados. Na minha tese eu falei sobre holismo semântico moderado, relacionando com alguns fenômenos linguísticos de restrição de significado, como a polissemia, vagueza e ambiguidade. Aqui a gente vai falar sobre falsos cognados. Então, o que foi que eu fiz? Em 2017, fui à Polônia encontrar com o Peter Pagin, apresentar minha perspectiva na FILANC, um congresso de filosofia e linguística na Europa. Importante
porque a gente encontrou lá muitos pesquisadores importantes. Eu tive a sorte de tê-lo na minha sessão sobre o holismo semântico, eu e mais 3 colegas, e ele estava aí como um convidado, um dos convidados desse encontro. Apresentei minha perspectiva, escutei as críticas dele, e, finalmente, meses depois, me mudei para o Canadá. Passei 10 meses trabalhando com Henry Jackman, e ao longo de 16 reuniões, eu sistematizei o holismo semântico moderado de Jackman, que estava espalhado, entre outras, não pela expressão, mas estava espalhado em 4 artigos. Eu tratei de sistematizar essa teoria e com a ajuda do próprio autor. Com isso, construindo a minha tese doutoral e apresentando a inovação de aplicar essa teoria a fenômenos que são intrinsecamente linguísticos. Certo? Então, dito isso, a gente já tem mais ou menos uma ideia do que aconteceu. No caso, a primeira publicação dele foi em 99, são 2 artigos de 99, um de 2005 e outro de 2015, certo? E, fundamentalmente, o que eu fiz foi sistematizar a teoria a partir desses 4 artigos e aplicar a teoria à linguística. Muito bem, então, quando a gente vai passar para o conceito de holismo semântico, a gente pode resumir nesse conceito alfa. O significado de uma expressão depende da totalidade, primeira parte, ou de uma parte importante da língua. Então, a gente tem aqui 2 perspectivas distintas, certo? O significado de uma expressão depende da totalidade da língua. Então, o significado de mesa depende de todas as outras palavras da língua portuguesa, a gente está falando de português. Ou a gente encontra uma perspectiva um pouco menos radical, que diz que fala de uma parte importante da língua. Quando a gente fala de uma parte importante, a gente vai estar confundindo com outra teoria, que é o molecularismo. Que seria como que uma sentença tem relação com outra sentença, o significado de uma sentença vai ter o seu significado vai ter uma dependência de uma parte maior da língua. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre o significado de uma palavra depender do significado das outras palavras numa língua. Então, esse significado, ou seja, perdão, essa definição de holismo semântico, ela é muito fácil de ser rejeitada. E, no caso, foi o que grande parte dos filósofos que trataram de falar sobre o holismo semântico fizeram. Apresentavam a teoria e rejeitavam. Então, a gente conhece essa primeira parte como uma perspectiva radical, seria um holismo semântico radical. A segunda parte, moderada. Alguns filósofos vão ter uma perspectiva moderada. Você vai encontrar na filosofia de Quine, na filosofia de Davidson. Alguns outros filósofos vão tratar assim, não é que cada significado vai depender das outras palavras no mesmo sistema linguístico. Não, é uma parte, talvez uma parte importante. Mas ninguém nessa definição leva em consideração as crenças do falante, por assim dizer. E isso vai ser bastante importante, certo? Vai ser bastante importante. Entender as crenças, né, do locutor, interlocutor, do falante, como vocês queiram. Às vezes a cabeça dá um tilt de distintas línguas. Quando a gente vai falar sobre o significado de uma palavra depender da totalidade do sistema linguístico, a gente tem que entender a questão das crenças, né? Quando a gente está falando sobre essa perspectiva radical do holismo semântico, eu vou falar um pouco mais adiante, quando for falar sobre o holismo moderado, geralmente se utiliza essa definição de holismo semântico para dizer o seguinte: essa definição, o holismo semântico não se pode considerar, não se pode levar a sério uma teoria, porque cada pessoa tem distintas perspectivas com relação os significados das palavras, né, atribuídas aos objetos. São distintos significados que as pessoas atribuem aos objetos, então seria uma desordem. Se você muda um significado, vai mudar toda a expressão, vai mudar toda a sentença, e não será possível estabelecer uma conexão
não será possível estabelecer uma comunicação dessa maneira. Por isso que o holismo semântico sempre foi visto com maus olhos. Então, passamos agora à definição moderada, que no caso foi a que eu propus na minha tese. Então, vamos para a definição beta. Nessa definição, a gente vai adicionar um elemento. Se não ficar claro, eu me explico. O significado de uma expressão X numa língua Y está relacionado com o significado das outras expressões na língua Y, assim como as crenças, relacionado às crenças atribuídas pelos falantes de Y. Então, a gente tem que considerar não somente o significado assim, tal qual, de maneira solta, com relação ao sistema linguístico, mas considerar as crenças de quem está falando, de como a pessoa está usando a língua nos distintos contextos. No fim das contas, vocês vão entender que eu defendo uma perspectiva contextualista. A gente resolve não, porque eu não estou de acordo que é um problema. A gente trata de moderar esses distintos desafios linguísticos através do contexto. Né? E o que Jackman vai falar sobre o peso das crenças. Existem algumas crenças que vão ter mais peso em alguns contextos e outros menos. Então, vamos ficar com esse conceito do holismo semântico moderado, considerando as crenças de quem está falando, as crenças que as pessoas têm com relação aos objetos, consequentemente atribuindo os significados. Então, temos, por um lado, o conceito de holismo semântico, depois, esse conceito de holismo semântico moderado, que também não fica muito claro, a gente precisa aclarar um pouco, porque você pode perguntar a mim, o que é que determina o peso das crenças? Como a gente vai saber se a crença de um falante A, por exemplo, com relação a um copo, é a mesma de um falante B, eles vão chegar a essa comunicação, a comunicação efetiva. Bem, o peso da crença vai depender do contexto. E isso a gente vai entregar alguns elementos e vocês vão entender que esse holismo semântico é, na realidade, uma caixinha que admite uma série de elementos, de ferramentas que permitem que o holismo semântico moderado funcione bem, trate de responder às críticas de grande parte dos argumentos contra o holismo, isso não vou falar hoje, seria tema para outra oportunidade, mas está na minha tese, e está em alguns artigos também que já foram escritos sobre esse tema, e como essa teoria ela é suficiente para explicar alguns fenômenos linguísticos. Certo? Então, esses são os 4 artigos, certo? De Jackman, nos quais eu trabalhei e tratei de sistematizar o holismo moderado, são 2 de 1999, o holismo moderado e a tese da instabilidade, eu vou falar sobre a instabilidade em alguns minutos mais. Depois veio o holismo, relevância e conteúdo mental, atomismo descritivo e metasemântico, holismo fundamental, holismo fundacional, vai falar fundacional ou metasemântica na perspectiva, seguindo a perspectiva de Stonker, e externalismo metasemântica, contextualismo metasemântico e autoconhecimento, 2015. Então, isso foi fundamentalmente a obra que eu tratei, me debrucei e tratei de desenvolver essa sistematização. Agora, quais são os elementos básicos? O que foi que eu extraí dessas obras para poder desenvolver esse holismo moderado de Jackman de maneira clara? As principais características do holismo moderado, vamos entender como se fosse uma caixinha, certo? Entender como se fosse uma caixinha, aqui está a caixinha do holismo moderado. Então, o primeiro ponto é não possui uma relação de dependência com a tese de instabilidade. Então, a gente já tem aqui que explicar o que é a tese de instabilidade. Bem, a tese de instabilidade, ela defende que se há mudança de crença, ou seja, se eu mudo de opinião com relação ao objeto, com alguma coisa,
a mudança de significado. Aí é o que causa todo o problema para o holismo tradicional, por assim dizer. Porque se relaciona ao holismo semântico, que foi o que eu entendi quando fui revisar toda a bibliografia, sempre estão relacionando o holismo semântico com a tese de instabilidade. E Jackman chega e fala, não, quem disse? Aonde está escrito isso? O holismo semântico depende diretamente da tese de estabilidade. Se existe uma mudança de crença, se eu mudo de opinião com relação a alguma coisa, ou algum elemento, ou algum conceito, vai haver uma mudança de significado, isso parece absurdo. E, de fato, os argumentos contra o holismo semântico, na minha opinião, são absurdos, porque descansam nessa dependência que não existe entre tese de instabilidade e holismo. Tese de instabilidade é uma mudança de crença, a mudança de significado. Ou, com outras palavras, pode ser não só com relação a uma palavra, pode ser com relação a uma sentença inteira, certo? Bom, a tese de instabilidade defende fundamentalmente que, ao considerar as relações entre crenças e significados, qualquer mudança na atitude de um falante, de alguém com relação à sentença, mudará o significado dos termos contidos nela e, consequentemente, o conteúdo das crenças relacionadas. Isso está desde o primeiro artigo de Beckman sobre o tema, de 1999, certo? Então, esse é o primeiro tema. Cai por terra essa dependência entre o holismo semântico e a tese de estabilidade. Segundo ponto, considera um princípio de caridade. E aqui também vale a pena dizer de que se trata o princípio de caridade. Para quem tem alguma relação com a filosofia, vai perceber que, ao falar sobre o princípio de caridade, se relaciona fundamentalmente à filosofia de Donald Davidson, um pouco antes de Wilson, que vai falar sobre essa teoria, que, fundamentalmente, num contexto de conversação, no contexto, a ideia geral desse princípio é que, no primeiro momento, na comunicação, a gente deve assumir que as crenças do falante, do seu interlocutor, são pelo menos verdadeiras. A gente vai tratar de considerar que o que o seu interlocutor está falando é uma verdade, se há, em alguma dimensão da conversação, algo que não se entenda, a ideia é maximizar as crenças, as suas, relacionando com a do seu interlocutor, se chegar ao objetivo final, o grande objetivo que é a comunicação. Então, o intérprete deve utilizar as próprias crenças sobre o mundo como um guia para a interpretação do falante. Falando intérprete, enfim, o falante A com o falante B numa relação de comunicação, se existe uma inconsistência, em outras palavras, se o que um falante está tentando transmitir não se entende pelo outro, a ideia é maximizar as crenças com relação aos distintos objetos para se chegar ao objetivo que é, fundamentalmente, a comunicação, certo? Então, considero o princípio de caridade que não cabia para o holismo semântico em geral. Então, esse é um elemento fundamental, e por isso que eu falei que, em 1973, Donald Davidson, a filosofia e a interpretação radical, o princípio de caridade faz um papel importante no desenvolvimento dessa perspectiva moderada do holismo. Considera o contextualismo, isso fundamentalmente porque a gente considera o peso das crenças nos distintos contextos, até com relação aos mesmos significados, as mesmas palavras e mesmos objetos. Dependendo do contexto, a gente vai utilizar crenças distintas, né? Isso não faz com que não cheguemos a uma comunicação efetiva. Considera o contextualismo, considera que um falante vai utilizar determinadas crenças em determinados contextos. E aí a gente levanta para a vida real,
um contexto na sua casa, na família, no trabalho. Em distintos grupos, nós utilizamos distintos vocabulários, distintas crenças para se comunicar. Isso não prejudica a comunicação. Considera a metasemântica, também aqui a gente relaciona principalmente com a obra de Stónaker, 1997, vai falar sobre semântica descritiva semântica e metasemântica, ou semântica fundacional. Então, de entender fundamentalmente o fundamento que se dá para o desenvolvimento de uma teoria semântica, o que está nos bastidores e não simplesmente tratar de descrever. A gente vai falar sobre a semântica fundacional, foundational, ou metasemântica, como Stónaker vai tratar. A ideia é buscar respostas a perguntas sobre quais são os fatos que levam a que as expressões tenham os valores semânticos x e y, né, de uma maneira geral, sobre a língua se baseia para o desenvolvimento de uma semântica descritiva particular ou específica. Então, não está no nível de descrição, está no nível fundacional, no nível metasemântico. Há que considerar a metasemântica. E, por último, o princípio de autointerpretação, que já foi tratado no trabalho de 2015, que tem uma relação com o princípio de caridade, só que o princípio de caridade não é assinado por Jackman, é por Donald Davidson e Wilson, mas quando Jackman fala sobre o princípio de autointerpretação, ele fala sobre uma dimensão do princípio de caridade, que trata de entender a maximização da maior quantidade de verdades que uma pessoa acredita na metasemântica para alcançar uma comunicação ideal, de acordo com o princípio de caridade. Então, essa maximização, descrita por Davidson, motivada no princípio de autointerpretação, que Jackman vai definir. Quando um agente, quando um falante, um locutor enfrenta conflitos numa comunicação, o que ele tem que fazer? Fundamentalmente, assignar determinados valores semânticos às suas palavras, de uma forma que possa preservar a verdade dos compromissos estabelecidos nessa comunicação. Como se tivesse consciência disso, mas é uma coisa que se passa tão rápido que a gente não leva em consideração, mas a ideia justamente é essa. Quando aparece um conflito, não estou falando de conflito como briga, estou falando de conflito de compreensão na comunicação, a ideia é que se possa remediar, por assim dizer, essa não compreensão com a assignação de valores semânticos a palavras específicas que podem gerar o conflito para estabilizar e estabelecer a comunicação. Por isso que se relaciona bem com... Isso é motivado, de alguma maneira, por um autoconhecimento, que é sustentado, basicamente, pelo ponto de vista do falante com relação à sua interpretação do que o outro está falando. Então, esses são os elementos básicos. Na verdade, são muitos elementos de muitas dimensões que são consideradas nessa caixinha do holismo moderado e faz com que tenhamos ferramentas suficientes para ver, de uma perspectiva filosófica, como funcionam alguns fenômenos linguísticos, certo? Então, passando mais adiante, a gente vai para um conceito de falsos cognatos. Aqui estamos fundamentalmente no campo linguístico, né? Tratei de apresentar um conceito mais básico possível. Não é necessário, insisto, não vou falar sobre distintos tipos de falsos cognatos, funciona para a grande parte dos falsos cognatos, essa perspectiva que a gente vai ver aqui numa aplicação e análise, vamos analisar juntos.
conceito de falsos cognatos em geral. Então, o significado de falsami designa palavras com a etimologia e formas parecidas, mas com sentido parcial totalmente diferentes, distintos. Então, esse conceito classifica palavras de duas línguas que possuem a mesma raiz, que possuem formas parecidas, mas que apresentam diferenças em sentido, significado, que podem envolver somente algumas acepções, ou todas, de um termo. Certo? Então, então, você vai falar sobre os cognatos com relação a quais línguas? Vou falar sobre português e espanhol, fundamentalmente. E por que português e espanhol? Poderia ser qualquer outra língua, poderia ser português e inglês, inglês, francês, espanhol, francês. Busquei fundamentalmente português e espanhol pela nação léxica que possuímos, são 89% praticamente de semelhança. Então, por maior semelhança, maior número de casos, e como falsos cognatos se dão em distintas línguas, melhor a apresentação quando temos um campo maior. De fato, o folheto que eu trago para vocês hoje, com alguns exemplos, é um folheto da Embaixada da Espanha em Portugal, que foi distribuído em algum momento, eu não sei exatamente em que ano foi distribuído, para portugueses, né, sobre falsos amigos, falsos cognatos entre português e espanhol. Eu achei bastante divertido e acredito que vai fazer sentido para a nossa discussão. Então, vamos pensar em espanhol e português. Espanhol, na perspectiva de um falante como eu, de língua portuguesa, como língua materna, o espanhol como L2, o espanhol com português como L2 no contexto de comunicação ou de compreensão e interpretação do mundo, certo? Então, temos aqui o primeiro exemplo, certo? E vamos analisá-lo. Na Espanha, as sobremesas são muito largas, ok? Então, aqui temos a palavra sobremesa, temos a palavra larga, ok? Sobremesa, e a palavra larga. Então, como a gente pode entender? Qual é o desafio de interpretação que a gente encontra nesse primeiro exemplo? E, consequentemente, quem vai estar falando tem que entender a partir de um português que está falando em espanhol. Então, em Espanha, as sobremesas são muito largas. Quer dizer, a gente tem que partir para o conceito. O que vem a ser sobremesa em espanhol? Primeiro ponto que a gente tem que considerar. A gente vai falar sobre sobremesa em espanhol. A gente está falando sobre um período de 10, 20, 30, 40, até uma hora, 40 minutos, uma hora, que a gente fica conversando, batendo papo depois de uma refeição. Certo? Fundamentalmente isso. Na Espanha, no Chile também. Então, isso a gente fala sobremesa. O que o falante gostaria de dizer não era pronunciar, não era a palavra sobremesa. Provavelmente a palavra seria postre. Postre, em português, é sobremesa. Em espanhol, sobremesa é um período de 20, 30 minutos que você fica conversando depois de uma refeição. Certo? Aquele bate-papo depois de uma refeição na mesa, com amigos, com familiares. E aqui temos, são muito largas. A palavra seria, em Espanha, o sentido seria na Espanha, as sobremesas, ou bate-papo depois de uma refeição são muito duradouras, porque demora uma hora, às vezes 1h20, né? Mas graficamente se poderia imaginar, em Espanha as sobremesas são muito largas. Você está pensando, entendendo que sobremesa é um postre, então é um doce, e você relaciona larga com, em vez de duração de tempo, tamanho. Certo? Então, esse é um primeiro exemplo. São vários exemplos, eu vou aqui me policiando com relação
aos tempos e vamos avançando. Se tiver alguma pergunta também, eu posso ir parando, certo? Outro exemplo, desse mesmo folheto, esta pasta está esquisita, ou esta pasta está esquisita, pero el bacalhau está espantoso. Aqui temos algumas palavras a considerar. Pasta, esquisita ou esquisita em português, bacalhau e espantoso. Primeiro momento estamos falando dessa pasta, a pasta está esquisita. E aqui a gente vai entender um jogo de falsos cognatos que é o que dá também o humor, né, de positivo e negativo. Esta pasta, se fosse em português, está esquisita, mas o bacalhau está espantoso. Vamos considerar que isso aqui é um bacalhau e temos aqui esse rapaz com esse prato bem entusiasmado para comê-lo. Então, a gente passa para o conceito de esquisito, né, de exquisito em espanhol, a gente entende que é algo de qualidade, refinamento, um gosto extraordinário, certo? Em português, por outro lado, tem um sentido negativo, algo estranho, de má qualidade, fora dos padrões, etc. Né? Você vê que há essa pasta, tá? Seria essa bolsa, por assim dizer, está esquisita, então ela é um pouco surrada. Por outro lado, pasta poderia ser entendido como o macarrão ou qualquer que utiliza pasta também com estrangeirismo em português, mas fundamentalmente em espanhol pasta seria o macarrão, e aqui a gente está falando no primeiro momento principalmente sobre esse exemplo de pasta, como uma bolsa, essa bolsa está esquisita, mas que no fim das contas dá para entender que está elogiando em vez de depreciá-la. Por outro lado, o bacalhau está espantoso, aqui sim, aqui temos outro erro, porque espantoso, por um lado, tem um significado de algo horrendo, horroroso, hórrido, horripilante, pavoroso, horrível, temível. Em espanhol, em português, seria algo maravilhoso. De causar espanto, algo maravilhoso. Então, a gente vê essa variação entre positivos e negativos que, de alguma maneira, levaria a um grande desafio de interpretação. De maneira divertida no exemplo, a gente vê. A parte está esquisita, com essa intenção, e o bacalhau está espantoso. Deveria ser el bacalhau está exquisito. Tá? Aí sim, está maravilhoso. Tá? E esta pasta está espantosa. Tá? Muito bem. Temos aqui outro exemplo divertido. El azar hizo que conhecesse a mi marido. Tá? Então, interessante exemplo também. E a gente tem que se fixar em azar. Azar. Em português, a gente entende como mala suerte, com falta de sorte, em linhas gerais. E a gente vê a expressão da senhora com relação ao seu marido, não está muito contente com, talvez, sua aparência, por suas ações, não sei, não dá para interpretar muito mais do que a aparência. A gente tem o significado em espanhol, que é acaso. Né? Então, na imagem, a gente pode interpretar aqui o significado que ela gostaria de dar a el azar deveria ser não de casualidade, mas de falta de suerte. Foi uma grande falta de suerte conhecer meu marido. Como ela arrependida, por exemplo. Aqui a gente tem outro falso cognato. Outro exemplo interessante, este estofado de setas tiene mucha graça. Aqui são vários exemplos de falsos cognatos. Temos aqui estofado, setas e graça, fundamentalmente.
Estofado em português, a gente pode relacionar a móvel ou tecido do móvel, né? Mas estofado em espanhol seria um ensopado, ok? Seria um ensopado. E especificamente, vocês vão ver que se vocês procuram o que é um estofado de setas, é um ensopado de fundamentalmente de champignon, como digo, cogumelos, perdão, isso, de cogumelos. Seria um ensopado de cogumelos. E aqui tem muita graça, também que leva a uma não compreensão, um desafio na interpretação, porque graça em espanhol não está diretamente relacionado, não necessariamente relacionado a algo bonito, maravilhoso, engraçado, poderia ser, com relação à beleza e elegância, pode estar relacionado com gordura. Né? Então, a gente, em espanhol, temos o significado de gordura a graça, relacionando a graça. Em espanhol, gordura, em português, poderia se relacionar em engraçado, graça, ou mesmo você vai no dicionário, você pode relacionar graça a beleza e elegância. Então, você vê que também temos um desafio nesse exemplo, principalmente porque estofado, já não bastava a palavra estofado, estofado de setas é um prato de fundo, como dizendo em espanhol, um prato específico, que é um ensopado de cogumelos, geralmente se prepara com carne de porco, ou especificamente carne de porco. Muito bem. Já falta menos, tá? Falta pouco. Temos aqui outro exemplo, também engraçado, um detenido a los presuntos culpables. E a gente vai fundamentalmente refletir sobre a palavra presuntos. Aqui a gente já tem, né, todas os elementos. A gente vê 2 presuntos serranos, seria assim, duas patas de porco, né, algemados. Porque presunto em espanhol é suspeito. Suspeito. Geralmente, quem está sendo investigado, em algum caso policial, em espanhol é um suspeito de um crime, em português é presunto, que em espanhol seria Ramon, ok? E aí temos outro exemplo interessante. Outro exemplo, esta oficina está llena de polvo. Oficina e polvo. Tá? Creio que vocês já têm uma ideia. Oficina e polvo. Polvo, em espanhol, é pulpo. Ou seja, esse animal, molusco marinho, é pulpo. Mas polvo é pó para a gente, em língua portuguesa. A oficina, que a gente relaciona à oficina mecânica, em espanhol é taller. No caso, a sentença deveria ser este taller mecânico está lleno de polvo. Então, poderia ter essa interpretação. E muitos e muitos outros exemplos nós poderíamos falar, principalmente pela quantidade de palavras que temos relacionadas em nossas línguas, português e espanhol, né? A diversidade léxica. Então, eu vou tentar explicar agora, com poucas palavras, como o holismo moderado vê esse tipo de interação, e vou apresentar dessa maneira.
Espero que seja bem simples. Pelo menos na minha cabeça estava bem simples. Temos aqui um falante A, locutor A, como vocês gostem, prefiram determinar em suas distintas tradições linguísticas. E temos um falante B, ok? Então, vamos imaginar que cada letra é uma crença atribuída a um significado, ok? Então, no A está tudo ok. Essa aqui temos ok. D, com significado, crença e significado D, ok também. Ok? Muito bem. Crença e significado E, ok também. Mas aqui temos uma crença U, o falante B tem uma crença B. Então, filosoficamente, como a gente pode relacionar e como a gente pode explicar nesse tipo de situação? Se fosse um holismo radical, terminamos por aqui. Não existe nenhuma outra possibilidade, até porque se há uma diferença entre crenças, já existe diferença no significado, não se pode estabelecer uma conexão. Não se pode estabelecer a comunicação não pode ser efetiva. O que a gente entende como absurdo e por isso que tratam o holismo semântico muitas vezes como uma teoria absurda. Mas, se a gente deixa de lado o princípio, ou seja, a tese de instabilidade, a gente admite distintas crenças, a gente pode tentar moderar, adequar, como a gente já mencionou e vou voltar a falar sobre maximizar as crenças e chegar ao significado, a uma compreensão para se estabelecer a comunicação, atribuindo mais elementos à fala. Então, deixa eu tentar aproximar aqui. Vamos imaginar que essa crença U e a crença B, por um lado, nós estamos aqui falando sobre tenda, ok? Tenda. A palavra tenda em espanhol. Temos dois falantes, têm crenças distintas com relação a essa palavra. E a crença passa exatamente por um falso cognado. O falante A está relacionado a... Será que eu posso aproximar aqui? Deixa eu ver. Aqui. E... Então, o brasileiro... Perdão. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Deixe-me aproximar. Suponhamos que temos falante A, entendendo, tenda, já passei outra aqui, entendendo tenda como tenda, como a gente utiliza em português, certo? Vamos usar tenda, não tenda, e entender o que uma tenda é, fundamentalmente, a gente usa uma estrutura metálica, geralmente, com uma cobertura para lugares externos, para distintos eventos possíveis, certo? Em espanhol, a gente conhece como carpa, ok? Então, vamos ver o falante A, essa perspectiva entende tenda como tenda em português, que não chega a ser barraca, é tenda em português. E temos o falante B, que entende a crença com relação a essa palavra tenda como o que ocupamos aqui no Chile, que é uma loja em português. Local comercial que vende distintos produtos, nesse caso uma loja de roupas. Em espanhol, aqui no Chile especificamente, tenda é uma loja,
loja de roupas. Em português, poderíamos relacionar uma tenda como essa estrutura que utilizamos para distintos eventos e ocasiões, certo? Então, temos aqui essa inconsistência, por assim dizer, na comunicação e como a gente pode chegar a uma comunicação efetiva. Voltamos ao princípio de autointerpretação. Então, a gente vai ao princípio de autointerpretação. E qual é o objetivo desse princípio? Qual é o papel desse princípio? A gente vai entender, como eu já mencionei anteriormente, é essa instância em que os dois falantes devem maximizar todas as suas crenças. Nesse caso, você vai falar sobre tenda. Não, tenda é uma estrutura que sirve para, não sei, fazer eventos afuera e a outra pessoa não vai entender nada porque ela pensa, não tenda, vende nessa tenda. Tenda de roupa, tenda de eletrônicos, e vai ficar nisso, no contexto de conversação. O que é natural? E eu creio que vocês concordam comigo. Se complica muito, e não é tão complicado. Os dois falantes das duas línguas, no caso, desse caso, um de língua portuguesa que está tentando aprender o espanhol e utiliza tenda como tenda, vai maximizando seu vocabulário dentro do que tem. O falante B vai ter esse papel importante no princípio de autointerpretação, de aumentar esse background de crenças e de vocabulário, apresentando outras palavras, descrevendo dentro desse contexto específico, entregando elementos para o outro falante que está aprendendo com a língua como L2, nessa comunicação, para se chegar fundamentalmente à comunicação. Por isso, fiz questão de apresentar na caixinha do dualismo semântico. Considerar o contexto. Que para distintos contextos teremos distintas crenças, distintos pesos. Os pesos das crenças não são os mesmos nos distintos contextos. Por isso que a gente apresenta o holismo moderado como uma teoria intrinsecamente contextualista. Não entrega uma perspectiva, um sistema semântico pronto. Entende que a língua evolui, as pessoas mudam, porque a língua muda, ao contrário, as pessoas evoluem, a língua evolui, nós mudamos de opinião, mudamos de crença com relação a distintos objetos, mudamos de crença com relação ao mundo e não tem problema nenhum com relação a isso. E a gente vai se adaptando. Então, de uma perspectiva filosófica, a gente pode ver que, através do princípio de autointerpretação, que vai de mão dada com o princípio de caridade, interessante até o nome do princípio, caridade, de ter a paciência, por assim dizer, o esforço linguístico de entender o outro, estabelecer a comunicação, tratando de regular os distintos desafios que a língua pode apresentar e os distintos locutor, interlocutor e falantes, no fim das contas. Então, essa é a ideia, ainda está em construção. Foram exemplos, os que eu apresentei aqui foram exemplos criados, no caso do folheto, foram exemplos com falsos cognatos bem recorrentes entre português e espanhol, e esse exemplo é para entender que não existe esse drama, muita gente pega, o problema dos falsos cognatos, o problema da ambiguidade, o problema da polissemia. Eu não vejo como problema, eu vejo como riqueza da língua. É minha pesquisa. Isso eu já escrevi na tese, escrevi em artigos, está publicado. E eu adoro conversar sobre isso. Eu não vejo como problema.
Existem alguns desafios que requerem adaptações, porque nós mudamos. Então, eu tenho convicção de que isso representa riqueza. E aqui, esse desafio da crença U com a crença B vai enriquecer mais ainda a comunicação entre o falante A e o falante B. Talvez até mais do que a parte da conversação em que as crenças e os significados alçaram, por assim dizer, justinho. Muito bem. Para finalizar, esse é um trabalho que está em progresso. Os pontos, né, as considerações finais, que são preliminares, são que o holismo semântico moderado oferece uma nova maneira de explicar ocorrências de falsos cognatos, não estou, e sempre falo em todas as minhas falas sobre o holismo moderado, não estou tratando de reinventar a roda, até porque eu tenho um grande respeito com relação a todos os filósofos que foram apresentados aqui no início da apresentação, e todos os linguistas. Não encontrei muito sobre o holismo semântico, para não dizer nada, no campo da linguística. Eu acredito que essa perspectiva oferece uma maneira interessante e intrinsecamente filosófica de explicar alguns fenômenos linguísticos que algumas vezes, por alguns autores, são tratados como problemas, e que eu não compactuo com essa perspectiva. Então, através do princípio de autointerpretação e, consequentemente, do princípio de caridade, é possível compreender a importância do peso das crenças do falante na comunicação. A importância desse background que o locutor e interlocutor possuem e, no momento de estabelecer a conexão, se dá o ajuste que corresponde para se chegar à comunicação, uma comunicação efetiva. Finalmente, reconhece a perspectiva de que, para compreender as línguas e suas especificidades, deve-se considerar a língua em uso. A gente não pode considerar uma análise de holismo moderado, de holismo semântico moderado e de falsos cognatos de uma maneira unicamente instrumental. Não por dizer, a gente não pode. Cada pessoa pode fazer o que quiser. Não dá tantos frutos. Porque eu acredito que o interessante é a gente ver a língua em uso. E, para finalizar, o que eu quero deixar aqui como a provocação é que falsos cognatos eu considero que não são problemas. Já falei sobre a ambiguidade, vagueza e polissemia. Eu vou na linha do professor Philippe Humblet, seu trabalho de 2006, escreveu, vocês podem procurar, um artigo bastante interessante que fala sobre falsos cognatos, falsos problemas. Então, eu não vejo falsos cognatos como um problema, eu vejo como riqueza, eu vejo como, quando você chega a utilizar um falso cognato entre uma língua, a sua intenção era chegar a uma comunicação efetiva, e você chega a essa comunicação efetiva a partir de uma série de ajustes que se dão em milésimos de segundos. E isso, que você vai ver numa perspectiva unicamente estrutural, você passa, como a gente diz em espanhol, passa de largo, você deixa para lá. Mas não, a riqueza está na língua em uso. As pessoas evoluem, a língua evolui. E esses distintos desafios, falsos cognatos, entre outros fenômenos linguísticos, estão aí para provar que os desafios vão mudando, as pessoas vão mudando. Certo? Muito obrigado pela paciência. E agora eu espero suas críticas, sugestões e comentários. Muito obrigado a todos pelo tempo. Um grande abraço.